É diferente, né? A imagem corporal distorcida pode comprometer a saúde, a autoestima e, não raro, né, o paciente também pode apresentar um quadro depressivo. Ao vivo a gente conversa com o Mac Cavalcante, que está com a psicóloga, para falar exatamente sobre esse assunto, porque é importante a gente falar sobre isso, sobre esse problema que afeta muita gente, mais gente do que a gente pensa, infelizmente, né, Mac? Pois é, Gilvan, e principalmente agora nessa época de pandemia, né? Durante o começo da pandemia, muitas academias ficaram fechadas, muitas pessoas não puderam se exercitar, acabaram ficando em casa, procurando outras maneiras de manter a saúde e acabou que esse transtorno que cresceu muito, né? Então, assim, a gente vai conversar agora com a psicóloga Ana Carla Gameleira. Ana Carla, me fala um pouco sobre essa situação, né? É um transtorno que afeta psicologicamente, pode até levar a uma depressão mais profunda e fisicamente também é muito prejudicial à saúde. Bom dia. Bom dia, bom dia. É verdade, a anorexia é um transtorno que ela pode acometer qualquer pessoa, né? O maior número são mulheres e eu acredito que justamente por conta dessa pressão social, pelo corpo perfeito, pela magreza, porque na nossa cultura existe sim um culto, né? A beleza, a magreza, as mulheres serem magras e eu acho que isso acaba mexendo muito com o emocional e comportamental de muitas pessoas que pode levar, né, ao excesso, ao consumo, não em excesso, né, o consumo muito diminuído de nutrientes, justamente para tentar se manter, e de calorias, para tentar se manter magro. Então, essa busca pela beleza, pela magreza, muitas vezes, pode sim trazer vários prejuízos, não só emocionais, comportamentais, mas também físicos, né? Então, pacientes mais agravados com anorexia podem chegar até a precisar de internação, porque não estão conseguindo ter saúde, ter energia para fazer suas atividades diárias. Então, não só anorexia, mas também é importante ressaltar que outros transtornos alimentares acabaram aparecendo em maior demasia com a pandemia. Acho que esse período, né, de isolamento social, as pessoas acabaram se cobrando ainda mais e estando ali mais limitados em casa. Então, transtornos também como comer compulsivo, como a própria bulimia, né, que tem muita coincidência aí com a anorexia, anda de mãos dadas, como também o transtorno alimentar restritivo evitativo, que é mais comum em crianças, né, crianças que comem de menos. Acho que é muito comum os pais também terem em casa crianças que estão comendo pouco, que não estão ingerindo a quantidade de nutrientes suficientes, mas tem uma grande diferença desse transtorno para a anorexia, porque na anorexia tem uma preocupação com a aparência e no transtorno alimentar restritivo evitativo não. Então essa é a grande diferença. Mas a anorexia ela pode ser muito agravada, tem graus. Então vai ter um grau mais leve, que muitas vezes o paciente está ali só evitando os alimentos por conta da aparência física. Em alguns momentos eles também podem ter comportamentos de forçar, por exemplo, o vômito, de usar diuréticos para emagrecer. Então também acaba preocupando mais. A gente precisa ficar atento, né, a esses comportamentos que alguns pacientes podem ter, que são ainda mais prejudiciais e agravam o caso. Nesse caso, forçar o vômito se caracteriza bastante na bulimia, né? Isso, as pessoas comem e depois bate um arrependimento e força o vômito para botar para fora o que ingeriu. E no caso do transtorno restritivo das crianças, às vezes até as ocupações, né? As crianças se ocupam no videogame, na televisão e acabam esquecendo de comer. No caso dos pais, tem que ficar esperto nesse momento para chamar para comer, para uma alimentação mais nutritiva, não é isso? Na verdade, tanto na anorexia quanto na bulimia pode ter essa autoindução de vômitos, tá? Então a gente tem um tipo de anorexia que se chama a anorexia purgativa, que as pessoas também podem promover os vômitos. Então não é exclusivo no curso da bulimia. A grande diferença da bulimia para a anorexia é que na bulimia o paciente continua com peso, com IMC normal. Ele continua ali com aquela aparência de saudável, digamos assim, porque o peso dele está legal. Na anorexia que tem esse sobrepeso. Então, também pode ter vômitos e comportamentos autoinduzidos para redução de peso na anorexia. Mas a diferença da anorexia para a bulimia é justamente manter o peso. Já o transtorno alimentar restritivo evitativo, que é comum em crianças, também pode acometer adultos e não tem muito essa conexão com a aparência física. Muitas vezes tem a ver com questões sensoriais, com questões de dificuldade de mastigação, de lidar com os alimentos. Então, tem um componente ali por trás muito diferente da anorexia e bulimia. E pode acometer adultos também. É um transtorno bastante comum e, para falar a verdade, hoje é o transtorno que mais bate às portas dos psicólogos, até mais do que a anorexia e bulimia, por incrível que pareça. Ana, muitas pessoas perderam o olfato, perderam o paladar por conta do vírus, né, do Covid-19 e perderam também o apetite. E acaba sendo uma
esqueci a palavra agora, mas enfim, nesse momento as pessoas não sentem mais a vontade de comer, a necessidade de comer, apesar da fome, elas não sentem o prazer da alimentação. Como fazer para tratar esse tipo de situação? Porque é uma situação assim, que a pessoa não se encaixa, mas a pessoa não sente mais aquela necessidade de se alimentar. Isso, pode não se encaixar em um transtorno, mas pode ser um preditor para futuros transtornos alimentares, né? Porque tudo que tem a ver com o comportamento alimentar transtornado, se a gente não cuidar e não der a atenção necessária, pode sim se transformar em um futuro transtorno mais agravado, que pode trazer mais prejuízos para essa vida. Então imagina um indivíduo que teve, né, a perda do olfato, do paladar, que demora às vezes a voltar um pouquinho com o Covid-19. Então, muitas vezes essa pessoa também pode passar por um período de evitação alimentar, digamos assim. E a gente precisa entender o quanto que isso está sendo agravado, se de fato essa pessoa não está conseguindo ingerir a quantidade de nutrientes ou de calorias necessárias para se manter saudável. E se sim, a gente pode buscar a ajuda de um profissional, porque pode ser um preditor, quem sabe, de um transtorno alimentar restritivo evitativo. Como já falei, esse é um transtorno que muitas vezes fica esquecido quando a gente fala de transtornos alimentares, mas ele acaba cometendo mais pessoas, que eu percebo na clínica, do que a própria anorexia e bulimia, hoje em dia. Então, acho que é muito importante essa pessoa aos pouquinhos tentar, pelo menos, se alimentar dos alimentos que ela mais gosta, das coisas que ela mais gosta, evitar aqueles alimentos que não são tão prazerosos, porque eu acho que a gente também associa muito a alimentação ao prazer, a memórias afetivas, né? Tem aquele cheirinho da comida, o biscoitinho que uma pessoa faz, a comidinha da casa da avó, da mãe. Então, eu acho que tentar se cercar dessas memórias afetivas alimentares para tentar retomar esse paladar e esse prazer por comer, né? No caso de pacientes com Covid. Já na anorexia e na bulimia, o curso do tratamento seria um pouquinho diferente, né? Seria reaprender a se alimentar e principalmente trabalhar com essa questão da aparência física, da visão, de como o paciente se enxerga e como ele vê essa autoimagem, né? Porque muitas vezes tem uma distorção muito grande entre o eu real e o eu ideal e o eu que eu sou, de fato. Então, a gente precisa trabalhar isso tudo com esses pacientes que têm, por exemplo, bulimia e anorexia. Como esse tratamento deve ser feito? A gente sabe que é uma situação multidisciplinar, né? Como você citou, ela tem que comer melhor, ela tem que se aceitar e tem uma questão física também, né? Assim, o que o corpo está precisando naquele momento para se manter firme, para se manter em pé, para se manter bem nutrido. Isso é verdade. Todos os transtornos alimentares, a gente precisa sempre pensar em tratamento multidisciplinar. Muitas vezes o psicólogo, o nutricionista, um médico, a gente vai ter que unir forças para poder cuidar desse paciente, a depender do transtorno. Então, muitas vezes, sim, está muito ligado a questões de distorções cognitivas, né, de como eu vejo, de como eu compreendo as minhas emoções e pensamentos. Então, como eu estou acessando tudo isso, pode estar muito distorcido. Então, o tratamento psicológico, ele é essencial. E, claro, uma reeducação alimentar junto ao nutricionista, muitas vezes, também vai ser necessário. Mas imagina só, um paciente que tem toda uma reestruturação alimentar ali oferecida por um nutricionista e não está conseguindo colocar em prática, porque muitas vezes está muito conectado ao emocional e comportamental e por isso a gente precisa cuidar sim com o tratamento psicológico. A disciplina na hora até de preparar a alimentação da semana é fundamental nesse momento, né? A organização é essencial. Eu acho que para todos os transtornos alimentares e tudo que envolve o comportamento e o universo alimentar, a gente precisa de organização, planejamento na hora de fazer a feira, de escolher os alimentos, de planejar as refeições, até os momentos à mesa, né? Eu costumo falar que sentar à mesa, tentar ter momentos familiares em torno da mesa são muito importantes, não só para quem tem transtornos alimentares, mas eu acho que para todo mundo, porque eu acho que esses momentos das refeições acabam também sendo momentos de celebração familiar ou de conversar mesmo, de você contar como foi o dia. Então, priorizar alguns momentos, nem que seja uma vez ao dia. Eu sei que com a correria, às vezes é difícil, mas eu acho que tudo isso precisa entrar nesse planejamento de reestruturação de rotina mesmo. Perfeito. Ana, muito obrigado pelas informações. Acho que foi bem esclarecedor, Gilvan e Sofia, esse assunto, né, esse bate-papo aqui com a Ana, foi bem esclarecedor, porque é uma situação assim que muitas pessoas acabaram se sentindo presas nesse momento de pandemia, né? Pessoas que perderam o olfato, perderam o paladar, perderam o prazer de comer, perderam o apetite, pessoas que não puderam se exercitar, que sempre foram muito vaidosas. Então, assim, é uma situação complicada, como a Ana falou, é um momento de psicólogos, nutricionistas, médicos unirem forças, é um tratamento multidisciplinar, tanto para anorexia, bulimia e outros transtornos alimentares que possam vir a cometer aquela pessoa. Então, é uma situação complicada, mas que tem tratamento e as pessoas devem sim abrir os olhos para isso,
se é você que está com esse problema, procura ajuda, fica de olho no pessoal dentro de casa, ver se alguém está com esse tipo de comportamento, porque isso afeta diretamente no convívio com aquela pessoa e pode acometer até uma depressão mais profunda, né? Uma situação bem mais complicada. Gilvan e Sofia. Verdade, Marco, tem toda a razão. E é multidisciplinar e a gente continua falando sobre o assunto, né? Que é um assunto que a gente tem que falar bastante, né? É importante não esconder, não jogar embaixo do tapete. Isso é uma realidade que, felizmente, existe e a gente tem que falar mais. Existe, sim, Gilvan. E muitas pessoas têm problemas em relação a se alimentar por causa desse problema. E